Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto de 2024, 8 horas 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado que acontece pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje. Inúmeros canais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. De alguma forma, tá ali captando as informações do Bom Dia Agronegócio. Na edição dessa sexta-feira, nós vamos falar, claro, sobre as novas informações em relação às eleições da Venezuela. Aliás, hoje é um dia importante para os dois candidatos que vão conferir os votos no Supremo Tribunal venezuelano. Vamos falar também sobre a posição dos Estados Unidos em relação a isso. Vamos falar também sobre o mercado da soja. Hoje é um dia positivo para os preços. O mercado encontrando um espaço aí para um fôlego. Será que esse movimento tende a continuar? Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos também trazer mais informações sobre a MP do Rio Grande do Sul, que gerou frustração, desânimo, mas não dissuadiu o movimento, né, dos produtores organizados que querem continuar trazendo soluções para o Rio Grande do Sul. Essa medida provisória era muito esperada, não veio como foi prometido principalmente, e nós vamos também trazer mais informações sobre isso, portanto. Essas são as informações do Bom Dia Agronegócio, que recebe também no seu quadro de entrevistas nessa sexta-feira o analista do Itaú BBA, Lucas Brunetti, para falarmos do mercado de açúcar. Então continue conosco porque está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços antes de mais nada, porque as bolsas internacionais já estão caminhando. A soja, como eu adiantei, tem um dia positivo, sobe mais de 1% em Chicago. O contrato de setembro tem 10 dólares e 21 cents por bushel, com 1,3% de alta agora. O milho, 4 dólares por bushel, 0,6% de ganho. O trigo, 5 dólares e 30 centavos, com uma queda de 0,2%. Olhando para os derivados de soja, farelo e óleo sobem na manhã dessa sexta-feira, o que vai favorecer também os ganhos do grão, portanto. O óleo de soja tem 1,09% de ganho agora, 41 cents mais 90 por libra-peso, e o farelo sobe 1,01% para 319 dólares e 40 cents por tonelada curta. Bolsa de Nova York, vamos checar também. Café subindo, 0,3% de alta, 2 dólares e 27 mais 80 por libra-peso. Para o açúcar, 18 cents mais 36, o açúcar que perde mais uma vez esse patamar, 0,8% de baixa. O algodão, 68 cents mais 10 centavos por libra-peso e uma pequena alta de 0,03%. Sabemos que o algodão ainda está bastante pressionado no mercado internacional, falamos mais detalhadamente sobre isso no Bom Dia Agronegócio dessa semana e, de fato, nós temos aí um desbalanço do mercado e essa pressão negativa sobre as cotações, ela continua. Para finalizar, a Bolsa de Nova York, o petróleo WTI tem 0,2% de alta para 76 dólares e 47 centavos por barril, e com o petróleo a gente checa também as demais commodities que não agrícolas. Petróleo Brent, 79 dólares e 70 centos por barril, 0,2% de alta também, este negociado na Bolsa de Londres. Gás natural, 1,4% de alta, o ouro, 1,02% de ganho, a prata sobe 2% e o cobre 1%. Então é um dia positivo para as commodities, quase que de uma forma geral, um dia de um pouquinho mais apetite ao risco, esse respiro, porque perceba, o dólar está caindo, 0,3% de baixa, 103.872 pontos para o índice dólar, ali a referência da moeda americana frente a uma cesta de outras moedas. São 8 horas e 10 minutos para a gente fechar a nossa rodada de preços. Nós temos queda para o farelo, alta para o óleo e queda para o milho, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde as negociações já estão sendo encerradas. Para concluir, a análise de Eduardo Vanin para mercado financeiro nos diz o seguinte: bolsas americanas em forte queda, resultados da Microsoft e Intel piores do que o esperado, bolsas para baixo, títulos do governo americano para cima, um claro sinal de que o mercado está precificando
um forte resfriamento da economia. Temos também o Banco Central japonês, que abandonou sua secular política de taxas de juros reais negativas e controle da curva de juros, jogando o índice Nikkei para um mergulho de mais de 10% em um mês. Petróleo subindo, ouro em alta, Bitcoin caindo, futuros da soja em alta de mais de 1% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Dalian, os futuros do suíno continuam subindo, margens da cria e da engorda estão boas e a população de matrizes voltou a crescer. Notícia positiva para a demanda chinesa por soja também. 8 horas mais 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Preços checados. Vamos às manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, claro que a nossa primeira manchete da edição dessa sexta-feira ainda é um rescaldo da MP, da medida provisória, que foi divulgada na noite da quarta-feira. E, claro, né, teve o seu entendimento, a sua análise e a sua repercussão durante o dia de ontem. Nós trouxemos, inclusive, um resumo do que já se sabe e do descontentamento do setor, que não recebeu bem essa medida provisória, e a nossa manchete ela é bastante objetiva. Ela traz, né, a exclusão de produtores rurais, exigência de comprovações e falta de definições que marcaram a medida provisória do governo federal para atender ao pleito do Rio Grande do Sul. Um representante do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul disse que o movimento ficou absolutamente decepcionado com a medida publicada. Essa medida provisória ela foi alvo de muitas críticas, né, entre estes líderes, entre esses produtores que estão coordenando esse movimento de reconstrução do Rio Grande do Sul. Primeiro porque a medida provisória veio muito distante do pleito da Farsul e da FETAG, sobre o qual nós temos incansavelmente tratado aqui no Bom Dia Agronegócio, que é simples e objetivo. Uma linha de crédito de longo prazo, 15 anos para pagar, 2 anos de carência, 3% de juros fixos, que é a meta, o centro da meta do Conselho Monetário Nacional, a referência para o Banco Central. Era isso que eles queriam. O produtor acessa esse recurso, tem longo prazo para pagar e ele aplica o dinheiro, aplica esse recurso aonde lhe for mais importante, necessário e urgente neste momento. Isso também para poupar tempo. Agora, da forma como veio, com uma série de exigências, com uma série de situações que ainda serão definidas, como prazos e descontos, principalmente das dívidas, né, por meio de decreto, ainda demora. Inclusive, a preocupação maior desses líderes é essa ameaça profunda à safra 2024-25. Como é que eles vão acessar um recurso para pagar ou as revendas ou as cooperativas ou quem quer que seja e recomeçar para fazer a nova safra? Não tem condição. Bom, entre os principais problemas apontados estão a exclusão de alguns produtores, determinada pelo tamanho das perdas, né? Você tem que ter acima de 30% de perdas. A exigência de aprovações por conselhos para entrada do benefício, e são conselhos municipais. Como é que se faz isso em ano de eleições municipais, né? Para entrada no benefício e a continuidade de indefinição a respeito de valores e, sobretudo, de prazos. Os produtores do Rio Grande do Sul haviam se organizado de maneira apartidária e fizeram as reivindicações de que o governo atendesse o que era a pleito da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. A solicitação era essa, como eu já pontuei, para essa, né, algo muito mais simples, essa linha de crédito. O objetivo era fazer com que a medida pudesse abranger todos os produtores gaúchos, que além dos problemas pelo excesso de chuvas, não podemos nos esquecer, vem de 3, 4 anos de perdas pelas secas, né? Alguns produtores no Rio Grande do Sul perderam tudo pelos últimos 3, 4 anos, né? E na sequência, em maio, tiveram essa condição imposta pelas enchentes, né? Essa tragédia, como os especialistas afirmam, é algo bíblico, né? Jamais registrado na história gaúcha ou na história do Brasil, algo como o que aconteceu em maio no estado gaúcho. Bom, além disso, uma resolução mais simples seria importante para dar celeridade à disponibilização de crédito aos produtores rurais, mas como já era esperado pela Farsul, inclusive, o pleito não foi atendido. Grazi Camargo, que é produtora rural e uma das representantes do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, afirmou que
O movimento demonstrou total confiança em todas as tratativas e conversações com o governo, sendo absolutamente decepcionado nas medidas rasas que contém a MP. Ela diz: a MP não é clara, está cheia de exigências e futuras comissões para avaliar se alguém terá acesso a pequenas medidas para uma pequena parcela de produtores que foram imensamente afetados pela catástrofe de maio no Rio Grande do Sul. O governo federal se posiciona a ser de todos e acreditávamos nisso, mas mostrou querer socorrer somente alguns. A exclusão desses produtores, que é algo talvez, na minha modesta opinião, na minha bem rasa análise, é o mais grave nesse momento, né? O advogado gaúcho, especialista em direito agrário, Dr. Francisco Torma, ele é inclusive presidente da Comissão de Crédito Rural da UBAL, que é a Organização Brasileira dos Advogados Agraristas, né? Afirmou em publicação nesta quinta-feira que a medida divulgada pelo governo é inútil. Primeiro, ele apontou a exclusão de produtores rurais que já contam com operações do Proagro ou que tenha outro tipo de seguro contratado. E mais do que isso, em segundo lugar, ele destaca o artigo 3 da medida, que diz respeito às perdas acima de 60%, as quais terão de ser comprovadas. Quem vai avaliar esse tipo de perda será uma comissão que ainda não existe. Essa comissão pode, inclusive, conceder um desconto menor do que aquele que o mutuário eventualmente tenha direito. Vejam como isso é grave e isso é sério. Por fim, um terceiro motivo classificado por Torma como absurdo é que os produtores rurais estavam esperando uma medida que contemplasse prazos, descontos e juros para refinanciamento dessas operações, porém nada disso aconteceu. Ele diz, abre aspas, essa MP basicamente diz que um dia o decreto do governo federal vai trazer a questão dos prazos, juros e, enfim, como é que vai acontecer essas renegociações e esses descontos para liquidação? Um baita balde de água fria, que, como eu disse, vem por decreto. Quando sai hoje, amanhã, o produtor continua esperando. Bom, o senador Irineu Hort também se manifestou, até porque ele tem acompanhado tudo isso muito de perto, se pronunciou e disse que a medida gerou decepção e revolta e afirmou que a expectativa era de que os produtores recebessem um socorro, mas na prática a medida é um ato cheio de restrições. Inclusive, ele vai pedir o requerimento de urgência do PL 1536 para trazer uma outra frente de ação para garantir essas medidas de amparo ao produtor gaúcho. Nós aqui no Notícias Agrícolas continuamos a acompanhar esses desdobramentos muito de perto para te informar sobre qualquer eventual novidade em relação a isso e, claro, né, mostramos essa consternação em relação a tudo que está vivendo o produtor gaúcho nesse momento, que ainda se sente muito desamparado. 8h18 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, a notícia positiva vem com a exportação brasileira de frutas. Nós temos trazido bons resultados para o Brasil e isso é bastante importante. É mais um setor do agronegócio que vem garantindo pujança, desenvolvimento e a garantia de bons resultados, inclusive para continuar irrigando a economia brasileira. Ao final do primeiro semestre deste ano de 2024, o Brasil exportou um acumulado de 511,9 milhões de dólares em exportações de frutas, de acordo com dados do painel de exportação da Abrafrutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Este patamar representa uma elevação de 5,09% em relação ao acumulado no mesmo período de 2023, e a análise da associação indica que o crescimento positivo se deu em função da elevação do preço das frutas exportadas, provocada pela quebra de safra e redução dos volumes enviados à União Europeia pelos concorrentes do Brasil. Além disso, a variação cambial positiva do início de 2024 também contribuiu para o aumento do valor das exportações. Abre aspas para o presidente da Abrafrutas, que é Guilherme Coelho. Estamos satisfeitos com o desempenho das exportações de frutas brasileiras no primeiro semestre de 2024. Apesar dos desafios climáticos, conseguimos crescer em valor nas exportações graças ao aumento dos preços e à variação
cambial positiva. Em 2023, o Brasil havia contabilizado 487,09 milhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano em exportações e chegou a 1,238 bilhões de dólares, o que representou um recorde de faturamento para o setor. Para este segundo semestre, já se espera também a garantia que haja uma manutenção desse bom movimento das exportações brasileiras de frutas. Perdão. O que pode trazer resultados recordes também em receita, em volume exportado de frutas, portanto. Tivemos um resultado acima das expectativas para esses primeiros 6 meses, já dando demonstrações de que devemos superar esta marca de 1 bilhão de dólares nas exportações das diversas frutas, aposta Valesca de Oliveira, que é Country Manager da IFPA, Associação Internacional de Produtos Frescos, na sigla em inglês. Estamos otimistas para o segundo semestre, que tradicionalmente é o período mais forte para as exportações de frutas do Brasil. Esperamos resultados ainda mais expressivos ao continuar a expandir a nossa presença nos mercados internacionais. Quando olhamos para esses mercados, nós estamos falando de mais países ali dentro da União Europeia, estamos falando também de Ásia, estamos falando de outras partes do mundo, América do Sul, Coreia do Sul. E temos ali destaque para algumas, né, que ainda são os carros-chefes na exportação brasileira. Manga, melão, nos destacamos, uva está crescendo, limão está crescendo. Nós temos uma série de outras frutas também ganhando essa dianteira aí nesse programa. Então, o Brasil vem consolidando a força das suas exportações de frutas de altíssima qualidade para inúmeros mercados, abrindo mais mercados e garantindo boa competitividade no mercado internacional. Boas notícias, portanto, vindas do setor da fruticultura. 8h22, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, a gente vai falar sobre o mercado da soja, que nessa sexta-feira tem um dia positivo, acompanhando não só, né, não caminhando só, mas acompanhando principalmente os seus derivados. São altas registradas para o farelo e para o óleo de soja, o que vem também com uma força bastante positiva. O milho sobe também. Hoje no complexo ali quem cai apenas é o trigo. O trigo trabalha com uma pequena baixa, 0,2% agora, enquanto o milho sobe 0,5%. Primeira coisa, vamos abrir as cotações da soja para a gente entender que momento é esse para os preços. Nós estamos falando de um agosto, que já sai da tela, com 10 dólares e 30 centes por bushel, são 7 pontos de alta. O contrato setembro tem 10 dólares e 21 centavos, com 12 pontos e meio de ganho. O novembro também subindo 12 pontos e meio para 10 dólares e 29. E o janeiro, 10 dólares e 44, com 12 pontos e meio de alta também. O mercado está muito focado, né, na condição norte-americana de desenvolvimento da sua safra. Está muito focado na previsão climática favorável para os Estados Unidos e na possibilidade de produtividades bastante elevadas nos principais estados produtores. Essa análise parte das safras e mercado com o Luiz Fernando Gutierrez, que ontem, no final da tarde, no fechamento de mercado, deu entrevista a Alexander Horta aqui no Notícias Agrícolas. Então, o que se observa nesse momento, nessa sexta-feira em especial, e quando o mercado vem registrando esses dias pontuais de altas, são esses movimentos de correção, de fôlego, né, com os investidores, os fundos especulativos, tomando uma certa, né, dando espaço para revisar ali as suas posições, para entender as suas operações e para saber até onde esse mercado pode ir, para baixo ou se há algum potencial de registrar um avanço. Neste momento, não há no que o mercado se agarrar para subir num movimento consistente de alta e reverter essa tendência de queda para os preços da soja, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Então, quando olhamos para a Bolsa de Chicago, a pressão no cenário macro, ela persiste. Ela está combinada não só com essa condição de clima favorável nos Estados Unidos, de condições de bom desenvolvimento das lavouras, mas também com uma demanda lenta pela soja norte-americana, em especial da safra 2024-25. É bem verdade que nessa semana algumas vendas foram anunciadas, aquelas vendas diárias que o USDA traz ao longo do dia, quando as vendas superam 100 mil toneladas e elas vão para um mesmo destino, feitas no mesmo dia. Então essas vendas vieram dando um certo suporte, servindo como um colchão para as baixas que são registradas e garantidas ali pela oferta maior que está prevista para os Estados Unidos, e também com os números das vendas semanais para exportação que foram reportados ontem, né?
Ontem, inclusive, os números vieram bastante positivos para a safra 2024-25, mas ainda de forma contida, não mostrando todo o potencial que poderia haver. Inclusive, o próprio Luiz Fernando Gutierrez aponta que precisaria haver uma surpresa do lado da demanda chinesa pela soja americana para promover o movimento de reversão, portanto, desses preços em queda para a Bolsa de Chicago, quando se observa a safra, o mercado internacional. Então, olhando para isso, ainda há pressão, ainda há essa trajetória, essa tendência de queda para os preços. Vai mudar a situação daqui para diante? Não, a pressão continua. Para o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, o momento mais negativo, a pior parte ou a maior parte do movimento negativo já passou. Né? Então, o que se observa é que há um espaço para ainda algumas novas baixas, mas sem mudar muito o cenário. Para outros analistas, o mercado poderia vir a testar patamares um pouco mais baixos, um pouco mais pressionados, se distanciando um pouco do que se observa aqui. O ponto de atenção para o produtor brasileiro, inevitavelmente, já sabendo que Chicago está pressionado, é naturalmente o dólar. O dólar segue forte frente ao real, ontem superando 5,70, fechou com R$ 5,74 na conclusão da quinta-feira, 1,4% de alta, e é uma das pontas mais fortes para formar preços de soja aqui no Brasil, o que garante que no ambiente interno, no ambiente doméstico, o produtor tenha certo fôlego diante dessas baixas em Chicago. Então, continuar fazendo as suas contas e entendendo as suas margens. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. O que mantém-se no radar da imprensa global é a condição das eleições na Venezuela. Agora, uma nova manifestação veio a público, que é a manifestação norte-americana, apontando que o governo dos Estados Unidos reconhece a vitória, não só afirma que Maduro perdeu as eleições, como reconhece a vitória da oposição na Venezuela. Veja só, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições na Venezuela, abre aspas para Antony Blinken. Dada a evidência esmagadora, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela. Ele trouxe um comunicado, inclusive, parabenizando o candidato da oposição venezuelano e defendeu uma transição respeitosa e pacífica. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é controlado pelo chavismo, são profundamente falhos e não representam a vontade do povo venezuelano. O CNE declarou Nicolás Maduro vencedor, mas não apresentou os dados que comprovariam os resultados e a oposição afirma ter provas de fraude. A nota destaca que a nota do governo americano, que o CNE continuou sem divulgar os dados, apesar do apelo da comunidade internacional, e que a missão de observadores do Centro Carter apontou irregularidades no processo. Abre aspas mais uma vez para o comunicado de Antony Blinken. Enquanto isso, a oposição democrática publicou mais de 80% das folhas de contagem recebidas diretamente das sessões eleitorais em toda a Venezuela. Essas folhas de contagem indicam que Edmundo González recebeu a maioria dos votos nessa eleição por uma margem insuperável, fecha aspas, para o comunicado, que ressalta que observadores, pesquisas de boca de urna e contagens rápidas no dia da eleição corroboram com esta versão. Mais uma vez, o comunicado do secretário americano. Nos dias após a eleição, constamos amplamente parceiros e aliados ao redor do mundo, e embora os países tenham tomado diferentes abordagens e resposta, nenhum concluiu que Nicolás Maduro recebeu a maioria dos votos na eleição. Na sequência, Antony Blinken também condenou as ameaças de prisão de Nicolás Maduro contra os líderes da oposição, Maria Corina Machado e Edmundo González, como uma tentativa antidemocrática de reprimir
a participação política e manter o poder. Inclusive, recentemente, né, no seu último discurso, Nicolás Maduro tem acusado a oposição de financiar os agressores nessas manifestações que têm ocorrido desde segunda-feira, que já contabilizam mais de 12 mortos, né, muitos feridos e toda essa condição de guerra civil que se instalou na Venezuela depois das eleições do último domingo, quando, né, sobre inúmeras supostas de fraude, enfim, rondam o pleito. 8h30 pelo horário oficial de Brasília. Vocês que estão conosco participando do Bom Dia Agronegócio, sejam bem-vindos, continuem mandando as suas mensagens, em especial de onde vocês nos ouvem, de onde nos acompanham, se precisam de mais alguma informação, se precisam saber mais sobre algum mercado, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, então mandem aqui. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência, principalmente, com a sua participação. É fundamental que ela aconteça para que a gente possa alinhar aqui as pautas e trazer sempre a melhor informação para você. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com o Lucas Brunetti, que é analista do Itaú BBA, para falarmos sobre o mercado de açúcar, que tem estado bastante volátil. É um instante só. Continue conosco. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito em vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas justamente quando se domina o assunto, é que o trabalho manual pode entrar no automático e os detalhes escapam. Mas estamos aqui para iluminar essas possibilidades. Não faça queimadas próximas das redes. Em períodos secos, o risco é ainda maior. Por isso, tenha muita atenção. Em caso de fogo, entre em contato com a Energisa ou chame o Corpo de Bombeiros mais próximo. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. Prepare-se para a campanha de descontos mais esperada do ano. Chegou o Balcão do Agro da Coplacana. De 29 de julho a 3 de agosto em todas as unidades da cooperativa. Preços mais baixos do ano e condições de pagamento imbatíveis. Não perca a chance de garantir insumos e máquinas agrícolas, linha de ferramentas, jardinagem, piscina, pet e automotiva. Consulte a unidade mais próxima de você em www.coplacana.com.br. Balcão do Agro Coplacana 2024. De 29 de julho a 3 de agosto. E de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira, 2 de agosto de 2024. São 8h34 pelo horário oficial de Brasília. Para concluir as nossas manchetes para concluir as nossas manchetes dessa sexta-feira, nós temos essa notícia. Nós vamos aqui trocar um pouquinho o nosso roteiro. Ao invés de a gente falar da nossa última notícia, nós vamos direto para o nosso quadro de entrevistas, onde hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado do açúcar, que tem estado bastante volátil nos últimos dias, e é isso que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio, com o Lucas Brunetti, que é analista da Itaú BBA Agro. Lucas, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, um prazer recebê-lo pela primeira vez no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, falando um pouco mais da visão do Itaú sobre o mercado de açúcar. E não é um momento fácil e nem tranquilo para esse mercado, né, Lucas? A volatilidade tem estado bastante presente. O mercado na Bolsa de Nova York já perdeu patamares importantes. E o que justifica todo esse movimento? O mercado está bem volátil, né? Não só do açúcar, mas de todas as commodities. A gente tem um movimento macroeconômico aí forte. Todas as commodities estão perdendo níveis importantes. O petróleo, temos vários pontos aí, várias commodities que estão perdendo seus pontos importantes. Mas o açúcar também perdeu o range, mas a gente tem notícias do lado altista para preços também, né? Não são só não são só notícias negativas. A gente teve, especialmente aqui no Brasil, notícias importantes aí quanto à produção de açúcar, né? No último relatório da Única, a gente teve notícias bem preocupantes do ponto de vista de produção. O último relatório da Única referente à primeira quinzena de julho, a gente teve um mix de açúcar na produção baixo. A gente teve um valor o que é um mix de açúcar para quem não está acostumado com esse termo? É a alocação dos produtos da cana dentro da usina. Você aloca para a produção de etanol ou para a produção de açúcar. O mix de açúcar, que é a alocação para açúcar, ficou abaixo dos 50% quando o mercado esperava que fosse uns 52%, mais ou menos, entre 51% e 52%. Como a gente já chegou aí mais ou menos terminou o primeiro terço da safra, como esse mix de açúcar não conseguiu subir o suficiente, a gente tem que vai acabar que a gente não vai conseguir ter um mix tão açucareiro quanto esperado, então a produção brasileira de açúcar, apesar de cana estar indo relativamente bem, apesar do tempo seco, a gente vai ter que a produção de açúcar não vai ser tão forte, não vai ser tão boa quanto esperado. Então a gente tem um valor aí um valor que deve ser revisado, né? A gente tem 41,2 milhões de toneladas de produção para o Centro-Sul, que deve ser revisado para baixo, e esse valor aí, tanto a gente quanto o resto do mercado, vai acabar revisando um pouco para baixo, então dá sustentação. No dia que o relatório saiu, a gente viu o mercado de açúcar subir 4% apenas no dia. É claro que a gente viu essas notícias macro, esse ambiente mais complicado, o que eles chamam de Trump Trade, que se o Trump for eleito é negativo para a China, é negativo para uma série de commodities, né, grãos, petróleo, então tudo isso tem vem pesando sobre o mercado, mas você teve esse lado do fundamento aí altista, então você teve um macro mais bearish, né, mais baixista, enquanto você teve um fundamento mais altista do lado do Brasil, está dando essa volatilidade exacerbada aí nos últimos dias. Agora, Lucas, quando nós olhamos para esse quadro fundamental, você citou essa condição né, desse mix açucareiro aqui no Brasil, dessa expectativa do mercado para entender como vai ser a nossa oferta. Quais são as suas perspectivas do lado fundamental, olhando para esse quadro brasileiro, que nós podemos esperar para a oferta de açúcar e, claro, a nossa competitividade no mercado internacional, para nós entendermos também o quadro global de oferta para esse momento? Então, se a gente olhar o Brasil, produzindo bastante, né? A safra passada foi recorde, essa safra, apesar de ser um pouco menor do que a safra passada, provavelmente vai ser a segunda maior safra de produção de açúcar, e o mundo aí está cada vez mais dependente do açúcar brasileiro, né? Se a gente olhar as exportações de açúcar bruto, esse ano a gente deve alcançar 70% das exportações mundiais, né? Apesar de a gente fazer muitos anos, aí, algumas décadas que a gente é o maior exportador, a gente está chegando numa hegemonia que a gente nunca viu antes, né? 70% no mercado internacional é muita coisa. O mercado precisa do açúcar brasileiro, a gente está entregando, né, está produzindo bastante. Esses pontos assim que a gente fala, não vai chegar no 52, bateu 50%, são pontos percentuais, né, muito na margem, importante para preço, mas em termos de dinâmica global, a gente ainda tem muito açúcar no Brasil, passou um estoque de passagem alto, né, na última safra, então a gente tem esse açúcar que precisa ser exportado, a gente vê as exportações
do início do ano para cá, né, do safra de abril para cá, basicamente recordes em termos de velocidade de exportação, por causa dessa alta disponibilidade, por causa da necessidade do mundo do açúcar brasileiro. A gente tem outros importantes produtores, como Índia, Tailândia, Europa, China, Estados Unidos, que vão começar a sua produção ainda, mas para o final do ano, né, porque o hemisfério norte começa lá por outubro, novembro a sua produção, então esse período do ano é extremamente dependente do Brasil, extremamente necessário as exportações do Brasil fluírem bem, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então, assim, por enquanto o Brasil responde à necessidade do mundo de maneira bem contundente, com exportações com volume alto, com exportações sem nenhum problema logístico, sem nenhum problema de trânsito ou atraso dos navios, né? Apesar de ter bastante navio esperando para carregar açúcar brasileiro, a gente não viu nada do caos logístico que a gente viu nos últimos anos, né? Assim, apesar de tudo, a resposta brasileira está indo muito eficiente em termos de exportação, mesmo o açúcar por container também saindo bem, o açúcar por a granel, né, o bulk, indo valores extremamente altos aí. Então a gente consegue responder bem a demanda mundial. Eu ia justamente te perguntar sobre essa questão logística, ainda bem que as notícias são, portanto, melhores do que as dos últimos anos. Os últimos anos nós tivemos realmente um caos, uma disputa pelo espaço nos portos, né, Lucas? Entre soja, milho e açúcar, que são produtos que disputam bastante esses espaços. Então, esse ano a gente está numa situação mais tranquila. A gente não é tranquila, né? A gente tem Nunca é uma tranquila, produção. né, Lucas? Nunca é A gente tranquila tem quando uma eu assunto é o produção. Brasil. Exatamente, né? Nunca é tranquilo sobre nada relacionado ao Brasil. Mas se a gente olhar no passado, a gente pega as principais culturas agrícolas aí exportáveis no modelo bulk, né, que é o a granel. Você pega soja, milho, farelo e açúcar. Ano passado você passou de 200 milhões de toneladas exportadas, né, 2023. Esse ano, por causa do volume menor, um pouquinho menor de soja, um pouquinho menor, relativamente menor de milho, maior de açúcar, mas é pouco. Então, assim, desse total desses quatro grandes produtos exportados, a gente exportou mais de 200 milhões em 2023 e nossa estimativa para esse ano é um pouquinho abaixo de 190, né? Ainda é um volume gigantesco, colossal, mas ainda é um pouco menor do ano passado. Então a gente deveria ter um pouquinho menos de estresse, um pouquinho menos de preocupação em relação a isso. Lucas, quando nós olhamos para os nossos principais concorrentes e entendemos essa oferta global, nós vínhamos também de anos onde havia um déficit no mercado, na oferta global de açúcar, depois fomos equilibrando de novo esse mercado. Quando olhamos para esse cenário mais amplo e entendemos esse cenário global de oferta e demanda, que momento é esse? Nós estamos falando de um certo equilíbrio ou ainda vamos sofrer com alguma espécie de uma oferta um pouco mais ajustada ou talvez um excesso? O que nós podemos entender do atual momento do quadro global de oferta e demanda para o açúcar? Então, esses números variam bastante também, né? A Sim. gente estava esperando ano passado que a safra 23-24 no calendário global, né, de setembro a outubro, fosse um ano de déficit, no final virou superávit. E esse ano a gente começa esperando, né, que a safra 24-25 seja um ano de superávit. A gente espera 3 milhões de superávit. Mas, como falei, né, a gente tem essa possibilidade do Brasil produzir um pouco menos, a gente tem muita incerteza, principalmente sobre a Índia, mas sobre todo o hemisfério norte. Então, se o clima não ajudar, a gente pode voltar em um cenário de déficit. Mas a gente tem que esperar ver o que vai acontecer no hemisfério norte, o clima, assim, o mercado em geral colocou a valor presente que vai ter uma safra boa, porque não vai ser El Ninho, e El Ninho prejudica muito as safras asiáticas ali, né? Mesmo China um pouco menos, mas China, Tailândia, Índia principalmente, né? Você tem um período de seca. No passado você teve seca, pegou muito a Tailândia, a Índia que todo mundo esperava que pegasse bastante, acabou não pegando tanto, mas assim, tirando o El Ninho, o mercado colocou a valor presente que vai ser uma boa safra, mas
se essa safra, né, eu gosto de falar que clima é probabilístico, não determinístico, né? Se você pega não vai ter El Niño, não quer dizer que a safra seja boa, você ainda tem as mesmas probabilidades de sempre, né? Pode ser que você tenha um clima um pouco ruim, não é o que a gente está vendo agora, né? A gente até viu excesso de calor ali no Sudeste Asiático, mas as chuvas que estavam um pouco atrasadas vieram normalizando. Então essa normalização fez também, ajudou o mercado a voltar aí para o low do range, né, assim, para a parte mais baixa do intervalo que ele vinha cotando no açúcar internacional, que é entre 18 a 21 centavos, que a gente tem visto desde mais ou menos desde março, né? O mercado pode voltar a alcançar esses patamares um pouquinho mais elevados, Lucas, na sua perspectiva? Hoje a gente está trabalhando abaixo de 19. O mercado pode encontrar espaço para voltar ali para casa de 20, 21 centos de dólar por libra-peso? Sim, eu acredito que mais para o final do ano, quando a gente tiver um pouco mais de definição do que vai ser a safra indiana, a gente pode ter um pouco mais, valores um pouco maiores, porque a gente vai descobrir o que vai ser realmente, o que vai ser safra indiana, o que realmente vai ser safra tailandesa, e daí a gente pode não ver que não vai ser essa expectativa tão boa como é, mas se a gente lembrar, antes do relatório da Única, ele estava ali, né, um pouco abaixo do 18, né, na verdade a produção brasileira ser um pouquinho menor do que esperado, que tirou do abaixo do 18 para esse abaixo dos 19. E não imagino que isso vai fazer voltar lá para 21 centavos, mas já é um pouco de uma já é um pouco mais de suporte no mercado. Lucas, você citou também essa condição do macro cenário do mercado financeiro. Como é que o mercado financeiro está nesse momento pesando sobre a formação, o caminhar dos preços do açúcar? Você citou essa condição das eleições norte-americanas, a possibilidade ali de Donald Trump voltar, né, como presidente dos Estados Unidos, trazer um cenário para o mercado, os democratas se mantiverem no poder, um outro cenário. Nós temos a China como consumidora também exigindo um pouco de atenção. Quando olhamos para esse macro cenário, quais são seus pontos de destaque que vão impactar, e o petróleo também você citou, que vão impactar diretamente no mercado de açúcar? O petróleo acaba sempre impactando, né, já que o açúcar pode ser transformado em etanol, né, principalmente no Brasil, mas agora em outros países também, como Índia, mas você tem esse fator aí do petróleo como uma macro tendência também, né, meio que mede o humor do mercado aí em relação a commodities. Em geral, você tem que se o petróleo está subindo, tem um suporte um pouco maior para todas as commodities, quando ele está caindo tem um suporte um pouco menor, né? Assim, você tem uma pressão baixista quando eles têm movimentos também baixistas, mas a gente acaba olhando isso assim com um pouco mais de ressalva, porque ele também não está em níveis estressados, nem para baixo nem para cima, né? Então, assim, esses US$ 80 por barril do Brent não parece ter espaço nem para altas exacerbadas, nem para quedas exacerbadas, então acho que a influência direta sobre os fundamentos do açúcar parecem serem limitados no momento. O que a gente falou de eleições americanas, acho que pesa sobre todas as commodities, né? Esse medo do Trump ganhar a eleição e fazer medidas contra a China, diminuir a atividade chinesa, né? Hoje em dia, mesmo que não seja todo ano que a China importe realmente grandes volumes de açúcar, né? Nada parecido com o que eles fazem na soja, por exemplo, né? Mas assim a China ainda é o maior importador líquido de açúcar. Se a gente pegar a média dos últimos 3 a 5 anos, ele é o maior importador líquido de açúcar. Então é preciso ver qual que vai ser o impacto sobre a China. Na forma direta, acho que a gente lembra muito bem do problema da guerra comercial sobre os grãos, mas sobre todas as commodities a gente tem essa ressalva, né? Assim, até commodities metálicas que podem sofrer por causa de, um, de uma atividade mais fraca na China, importações um pouco menores de açúcar também, importações menores de grãos, né? Assim, a gente tem toda essa preocupação de que esse clima geopolítico ou político entre Estados Unidos e China prejudique a demanda por commodities. Tá. Lucas, para nós concluirmos, o que tudo isso significa para a formação de preços aqui para o Brasil? Né? Quando a gente olha para a formação de preços, inclusive com o dólar acima de 5,70, como foi o caso do fechamento de ontem, quais são os alertas para formar preços por aqui no nosso mercado doméstico?
O açúcar acaba seguindo muito, né, o mercado doméstico brasileiro, acaba seguindo muito internacional, porque a gente é o grande provedor aí do mercado internacional. Não tem ninguém que possa competir, né, com o açúcar brasileiro, são só, assim, mais importações oportunísticas ou alguma coisa de nicho, mas o grande provedor de açúcar bruto para as refinarias mundiais, basicamente é o Brasil, né? Então, assim, ele é muito mais ligado, assim, o problema de formação de bases é muito menor no açúcar do que, por exemplo, na soja, que você sempre tem essa disputa entre Brasil e Estados Unidos. Mas olhando o Brasil, na formação de preços, basicamente vai subir junto com o real, né? A gente vai ver o preço interno subindo junto com o real. Não tem muito o que fazer, né? Já que a gente acredita, pelo menos no curto prazo, que o açúcar internacional fique nesse range aí, de 18 a 20 centavos, possivelmente ano que vem indo um pouco acima disso, e o real desvalorizando, então o açúcar aqui dentro vai se valorizar, né? A gente não vê muitos outros cenários além disso. Se essa desvalorização cambial continuar, o açúcar doméstico vai continuar subindo. Bom, vamos acompanhar. Lucas, obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Volte mais vezes para que nós possamos continuar a atualizar as informações desse mercado. Você será sempre muito bem-vindo. Um abraço para você e para todo o time do Itaú BBA Agro. Sempre bom ter vocês conosco. Obrigada. Boa sexta-feira. Obrigado a todos os ouvintes aí e uma ótima sexta-feira. Muito obrigada para você também. Até mais, Lucas. Até Bom, mais. até mais. Bom, senhoras e senhores, tivemos então a análise de Lucas Brunetti, analista do Itaú BBA Agro, nos trazendo essas informações. O mercado, inclusive, pode, no açúcar, voltar a recuperar patamares importantes de 20 e 21 centos de dólar por libra-peso. Está num outro momento, num outro cenário de quadro global de oferta e demanda. Olhar, claro, para os nossos concorrentes vai ser importante, mas o Brasil vem trazendo informações fundamentais determinantes para o mercado, como sempre. Atenção ao macro cenário, este com pontos de alerta mais intensos: petróleo, a condição das eleições norte-americanas e quem será o futuro presidente dos Estados Unidos, tudo, e a China, né, como principal importadora e maior importadora global de açúcar, também o seu movimento vai trazer uma importância para a formação dos preços. É olhar para tudo isso e entender que mais no final deste ano o mercado pode registrar preços um pouco melhores num movimento constante de recuperação, mesmo que essa recuperação seja ainda lenta neste momento. 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para concluirmos, agora sim, as nossas notícias da manhã, uma outra informação importante sobre as eleições na Venezuela nessa sexta-feira é de que o Tribunal Supremo de Justiça do país vai realizar hoje, às 15 horas, horário de Brasília, a auditoria dos resultados das eleições que reelegeram, segundo o Conselho Nacional Eleitoral do país, Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Os 10 candidatos à presidência que participaram do pleito, incluindo o principal opositor Edmundo Gonzalez, foram convocados pelo tribunal para assistir à verificação que foi solicitada por Maduro após repetidas contestações do resultado. Maduro apresentou o pedido à Câmara Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano para esclarecer o que chamou de tentativa de golpe de Estado e ataque contra o processo eleitoral. O presidente venezuelano também pediu à Câmara Eleitoral que convoque instituições, candidatos presidenciais inscritos e partidos políticos para, abre aspas, para o atual presidente, Nicolás Maduro, comparar o que foi este ataque e elementos de prova. O presidente disse ainda estar pronto para apresentar 100% das atas que estão nas mãos do governo Maduro. Maduro disse ainda que irá comparecer à nomeação do Tribunal Supremo Eleitoral, e ele disse, abre aspas, estarei lá, espero que todos os candidatos presidenciais compareçam. Você acha que todo mundo vai? Quem não vai? Disse o presidente. De acordo ainda com o Conselho Nacional Eleitoral, alinhado ao presidente, Maduro venceu as eleições com 51,2% dos votos, o que vai dar algo como 5.120.000 votos, enquanto Edmundo Gonzalez teve 44,2%, algo como 4.445.000 votos, um pouquinho mais. Com o resultado, Maduro foi reconduzido por um novo mandato de 6 anos, de janeiro de 2025 a janeiro de 2031, o que o leva, né, a muitos anos no poder. Salvo engano, vai dar
31 anos, é uma coisa louca, acho que 13 anos, uma coisa incrível. A oposição contesta os números e protesta contra a alegada falta de transparência do órgão eleitoral. Bom, o que diz a oposição em relação a isso? A líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que já tem como provar a verdade, destacando que Edmundo Gonzalez é, na verdade, o presidente eleito da Venezuela. Segundo ela, a oposição tem acesso a 73,2% das atas eleitorais que comprovariam a vitória de Edmundo Gonzalez. Mesmo, diz Maria Corina Machado, que o Conselho Nacional Eleitoral tenha dado 100% dos votos a Maduro, não chega ao que já temos. A diferença foi tão grande em todos os estados, em todos os estratos, em todos os setores. De acordo com dados divulgados pela oposição, Edmundo Gonzalez obteve, até a última análise, 6.275.182 votos e Nicolás Maduro, 2.759.253 votos. É esta diferença insuperável que chamou o secretário americano Antony Blinken, né, o chefe de Estado, quando ele traz isso no seu comunicado oficial divulgado ontem, uma diferença insuperável. É nisso que está pautado o comunicado de Antony Blinken. Então, a partir das 15 horas, horário de Brasília, mais informações importantes chegarão direto da Venezuela sobre essa reunião dos candidatos para fazer essa comprovação dos votos. 8 horas e 56 minutos agora. Quero agradecer as participações. Está conosco... Perdão. Desde bem cedinho, né? O Júlio Silva, de Conchal, São Paulo. A Lilian Henk, Panambi, no Rio Grande do Sul. Jonathan Freitas. O Regis Garcia. Boiadeiros, Regis de Ituiutaba, Minas Gerais. Dona Eliana, bom dia. Unierley dizendo bom dia. Altos no Piauí com 28 graus, previsão para 35, Jesus. Céu azul e limpo, rações e derivados, começando agosto com previsão de fortes ajustes na casa de 15%, em especial o farelo de trigo. Olha só, atenção você pecuarista do Piauí. As rações estão então com tendência de alta, segundo nos informa aqui o Nierley Teófilo Mateus da Cruz. O seu Newton Dalla Vila nos acompanha de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia, obrigada. O Rui Takaki sempre conosco também, nos ouvindo direto do Paraná, nos desejando um bom dia com saúde, paz e um final de semana abençoado a todos. É o que eu desejo a você também, para nós concluirmos a edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Estivemos juntos por mais uma semana, registrando as principais notícias, os preços, entrevistas importantes que vocês têm nos pautado. É muito importante que você continue fazendo a sua participação, trazendo aqui os seus comentários no nosso chat, porque é dali que vão sair as nossas pautas, a nossa agenda de entrevistas, sempre buscando atender às informações que vocês nos pedem. O mercado de açúcar foi algo bastante pedido por vocês aqui nos últimos dias, o mercado de suínos, entre outras pautas que vocês vêm nos sugerindo. Nós com carinho acolhemos a todas elas, porque sabemos da necessidade de vocês de informação e o nosso objetivo é esse, garantir que você tenha boas informações para tomar boas decisões. A programação do Notícias Agrícolas apenas começa com o Bom Dia Agronegócio. Ao longo do dia, muito mais notícias e informações vão chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Uma ótima sexta-feira de bons negócios. Aproveite para descansar um pouquinho, se for possível, no final de semana. E até segunda-feira, até semana que vem. Até mais.